Fala galera, gostaram do vídeo de quarta? Espero que sim, mas agora o assunto é outro. Tô de volta para falar da série Clássicos pelo Mundo, mais especificamente do 11º capítulo. No papel de esporte mais popular do planeta, o futebol é palco de acontecimentos fantásticos, mas também de uma porção de conflitos religiosos e políticos. E na Holanda não é diferente. Hoje eu vou abordar o maior clássico holandês, entre Ajax e Feyenoord, conhecido como The Klassieker. A rivalidade entre as duas equipes começou com uma rixa entre cidades, entre Amsterdã, de onde é o Ajax, e Roterdã, da onde vem o Feyenoord. A história por trás desse clássico é muito interessante, e se você quiser saber um pouquinho mais sobre ele, é só clicar aqui em cima ou ver na descrição que eu vou deixar o link para você ler a matéria lá no blog. Bom, e se eu não vou falar da história desse clássico, o que eu vim fazer aqui nesse vídeo? Vim falar sobre curiosidades. Peguei duas de cada time e uma que envolve o clássico em si. E essa última envolve nada menos do que a lenda holandesa Johan Cruyff. Mas antes de falar dele, todo mundo já deve ter visto a foto de um garotinho fazendo um gesto feio. Gesto feio. Fez isso aqui, ó. Isso aqui pra torcida rival. Atualmente com 19 anos, Mickey Wilson, que é o garoto da foto, é torcedor do Feyenoord e fez isso em 2002, no dia 8 de maio, para a torcida do Borussia Dortmund, um pouco antes da final da Copa da UEFA, título que foi conquistado pelo time holandês. O mais interessante é que 2 anos depois dessa foto, o garotinho ganhou um irmão e o pai batizou o moleque com o nome de Brian Feyenoord Wilson. Já que eu comecei falando sobre torcedor, vamos falar sobre a maior torcida da Holanda, que é do Ajax, também o time mais vitorioso do país. Os Joden possuem membros em todas as regiões da Holanda, sendo relativamente popular até em regiões que são dominadas pelos dois maiores rivais. Segundo uma pesquisa feita em 2013, os torcedores do Ajax juntos somam quase metade da população holandesa, 48%, 15% a mais que a do seu maior rival, o Feyenoord. Além disso, esses números conseguem ser comprovados nos estádios, ao contrário do que se vê aqui no Brasil, né? Não, Flamengo. Proporcionalmente, Ajax, Feyenoord e PSV, os 3 maiores times do país, possuem uma taxa de ocupação acima dos 90%. O Ajax tem 96%. Por falar nesses torcedores, existe muita preocupação quando eles se encontram. Para provocar os rivais, os torcedores do Ajax costumam exaltar Israel e sua ligação com a comunidade judaica de Amsterdã. Em contrapartida, a torcida do Feyenoord costuma cantar músicas em homenagem ao Hamas, imitando barulhos de câmara de gás utilizadas no Holocausto para assassinar os judeus. Mas voltando para o Feyenoord, sem conquistar um título nacional desde a temporada 98-99, e para piorar a situação, ele ainda viu o PSV subir de nível e se juntar ao Ajax, conquistando 12 dos últimos 14 títulos. As glórias podem até ter ficado no passado, como o título mundial e da Champions em 1970. Mas o orgulho de ostentar uma história repleta de conquistas está guardada na memória de toda Roterdã. E alguns costumes continuam presentes ao redor do estádio De Kuip, como a proibição do nome do maior rival. Não dá para saber quando que o Feyenoord vai voltar ao topo do campeonato holandês, mas uma certeza é absoluta: o nome do time da capital é continuar sem ser pronunciado em Roterdã. Que calor! E por falar nessa supremacia do Ajax, ele leva vantagem tanto nos confrontos diretos quanto nos títulos nacionais e internacionais. O primeiro duelo entre eles aconteceu em 1921 e terminou empatado em 2-2. Depois disso, os torcedores do Ajax tiveram muito mais motivos para comemorar. Vale ressaltar também que o Ajax é tetracampeão consecutivo e está muito perto de conquistar mais um título nacional. Enquanto isso, o Feyenoord não solta o grito de campeão há mais de 15 anos. E esse jejum incomoda e muito os torcedores do Feyenoord. E o meia Marko Vejinovic sentiu isso na pele, no começo desse ano. 7 torcedores da equipe invadiram a casa do jogador, que estava com a sua esposa, e o ameaçaram de morte. Já deu pra sentir como é que tá o clima lá na Holanda. Agora sim, lembra lá no comecinho que eu falei que tinha uma curiosidade sobre o Cruyff e que envolvia as duas equipes? Chegou a hora. Em 1983, Cruyff já havia desfrutado de tudo que um atleta poderia sonhar na carreira, com exceção da final da Copa do Mundo de 74, onde o título ficou para a dona da casa, a Alemanha.
Mas mesmo depois de tudo isso, além de ter conquistado um campeonato nacional na temporada anterior pelo Ajax, Cruyff deixou o time em 83 após uma briga com os dirigentes que não queriam renovar seu contrato e pagar o que o atleta havia pedido. Com isso, ele decidiu se vingar e foi para o maior rival. Vale lembrar que a década de 80 acirrou ainda mais a rivalidade entre as duas equipes. Tanto é que os torcedores do Feyenoord protestaram contra o time e contra o jogador quando ele foi apresentado. Bom, a tarefa não foi nada fácil. No primeiro turno, para piorar, o Feyenoord ainda foi humilhado pelo Ajax em Amsterdã, sendo goleado por 8-2, o placar mais elástico da história do duelo. E ao lado da promessa Gullit, a lenda holandesa deu a volta por cima. Depois daquela goleada, a equipe perdeu só mais uma vez no campeonato inteiro, golearam o Ajax no retorno por 4-1 e Cruyff se despediu do futebol com um título nacional, quebrando um jejum de 10 anos do Feyenoord e uma Copa da Holanda. Tá bom pra você? Bom galera, por hoje foi isso, espero que vocês tenham gostado. No último domingo eu falei sobre o clássico Lazio e Roma e na última quarta-feira eu fui pra Santos contar sobre os 5 jogos históricos da Vila Belmiro. Para assistir os outros vídeos e continuar seguindo a série Clássicos pelo Mundo, é só acessar o canal. Não se esqueçam de divulgar nas redes sociais, deixar seu like aqui que é muito importante. E semana que vem eu tô de volta. Bom, vou deixar com vocês minhas redes sociais, Instagram, página no Facebook, acessem meu blog e se inscrevam no canal.